procurar ajuda, né? Também de profissionais. Os próprios professores estão em crise, né? A gente está num ponto de que os professores está diminuindo o número de professor, né? Porque quem que aguenta, né, viver num mundo que você pode ser atacado, né, violentamente, né, do jeito que foi. Então, assim, a escola deveria ser o lugar mais seguro, né? Eu sou mãe, você imagina que, mesmo assim, graças a Deus nunca aconteceu nada, mas já teve brigas na escola dos meus filhos, né? Então, assim, a violência humana tá chegando a um ponto que falta diálogo sobre isso, né? Faltam debates sobre isso. Então, assim, é muito preocupante isso, né? Então, aonde você tem que ter educação, né? É o lugar mais seguro, né? A gente estuda que a civilização foi organizada pela educação, né? Pela parte religiosa também, que é muito importante, a parte espiritual, mas também educação, né? O respeito por um professor, né? Você imagina aqueles alunos, como eles vão ficar, o retorno desses alunos, os outros alunos que estão, que sabem, né? Que souberam dessa... Acordei de manhã com essa tragédia, né? Então, assim, a preocupação dos pais, né? E não é de hoje que as coisas têm acontecido, né? As seguranças nas escolas são muito defasadas, né? E não vamos contar só com a segurança, mas como que o adolescente está, né? Como que o jovem está. Até que ponto, até quantos anos, né? Eu até deixo aqui para vocês, né, perguntas. Com quantos anos uma criança e um adolescente pode adquirir uma doença mental, né? Nós sabemos que, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade só são avaliadas depois, na atualidade, depois de uns 18 anos, mas já tem crianças, as coisas estão se antecipando, né? Então os estudos estão sendo estão ficando mais rápidos, porque já estão existindo crianças que já estão com comportamentos violentos, perversos, psicóticos, né? Então, até que ponto a gente conhece sobre essa parte da mente, né? O que causa, né? O bullying, o que é o bullying, né? Se uma criança, assim, só para terminar pro vídeo, até para não ficar muito tempo, ficar curto, eu vi um psicanalista dizendo que nós estudamos isso muito, né? Lá na frente a gente vai descobrir muito mais sobre isso, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo muitas descobertas, que dos 0 aos 7 anos que se forma uma personalidade, né? Então, a crise está nesse tempo, né? E até que ponto, né, nós estamos cuidando. A gente sabe disso, né? Até que ponto a gente conhece isso? Se essa fase tem sido antecipada, né? Para que a gente possa viver numa sociedade segura, né? E descobrir aonde houve falhas, né? Existem falhas cerebrais, né? Que você constata no cérebro defeitos, mas existe a falha do ambiente familiar, né? Então, não é de hoje que a gente tem visto violência no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, no meio dos casais. Então, se fosse só uma fatia da sociedade, casais. Então, tem feminicídio, tem brigas de casais, tem espancamentos, né? Mas não, na rua, nas escolas, o lugar que deveria ser mais seguro, né? Em lugares que você imagina que não existia isso, né? Então, assim, estamos precisando realmente repensar o que nós estamos transmitindo para nossa família, né? E deixar aqui para todos vocês procurarem fazer um apelo
procurar, não é porque eu sou terapeuta, né, que tem que procurar mim, né? Eu falo que eu atendo muitos cristãos, né, porque eu sou cristã também, mas assim, né, nós estamos aqui para todas as nações, tribos, mas se você não tem condições, tenta, né, ver alguém que trabalha com preço social, né, tenta ver mesmo, mas vamos tratar a nossa mente, né? A gente é cheio de segredos, nós somos cheios de gavetinhas, né? Eu creio que até Deus pode, né, agir, mas é como eu comecei a falar o vídeo, sem a fala não tem comunicação. E uma das coisas que eu até falei, né, sobre o Mestre Jesus, né? Ele falava, o que você quer que eu te faça? Nenhum milagre foi, né? Acho que talvez Lázaro, porque já estava morto, mas ele conversou com a família antes de ter ressurreição. Ele conversou com Marta, com Maria, né? Uma coisa muito interessante. Ele não deixou a família desamparada. Ele ouve uma fala, uma conversa. Mas a maioria ele viu que a população estava com fome, supriu. A população falou, né? Os milagres todos ele perguntava, o que você quer que eu te faça, né? Então nós estamos numa corrente disso, o que eu posso te ajudar, né? E não é sozinho, não é no meio da solidão, né? Porque Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Então, se você está sozinho, talvez seja algo de orgulho seu, né? Algo que você não quer abrir, né? Por talvez não acreditar. E nem que for várias vezes, né? Como aquela mulher que gritou várias vezes para ajuda de Jesus, de Deus, e falou várias vezes, né? Fala-se muito de perseverança, né? No trato com Jesus, né? Então, persevere naquilo que você tá vendo que tá machucando, né? E vamos trazer um mundo melhor, né? Antes de tudo, existiu João Batista, que preparou o caminho e disse, se arrependam, mudem o comportamento, né? Mudem, né? Ele trouxe um discipulado, uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento, né? Então, assim, antes de toda a mudança do mundo, que vai acontecer com o mundo, a gente precisa tentar mudar essa cultura violenta que nós estamos vivendo. Violência gera violência, né? E a gente tem que convergir essa violência. Convergir é liberar essa violência, né? Perdoar e tentar ao máximo viver o melhor possível, tá bom? Então deixa esse vídeo para você, por favor, né? Se você reconhece alguma criança, algum adolescente, alguém que você possa ajudar, alguém que também esteja num casamento uma situação muito complexa, né? Eu tento o máximo restaurar casamentos, né? Claro que existem casos que depende do livre-arbítrio, casamentos, filhos, né? Então, a gente foi feito para reconciliar pais com os filhos e filhos com os pais, né? Então, esse é o nosso trabalho. Então, eu peço para vocês mesmo, né? Fiz esse vídeo, vou deixar, acho que gravado, mas eu preciso bastante, né? Isso tocou bastante a violência dos jornais. Eu mesmo que atendo pessoas, né? As crises, né? Eu lido com violência, com vários tipos de coisa. E você liga a televisão e você vê que realmente é um sinal, um sintoma da sociedade. Por não ter... ser uma sociedade sozinha, solitária, com tantas pessoas e vivendo só. Então, procura ajuda, tá?
procura ajuda na sua espiritualidade, na tua fé, mas principalmente na fala, né? Tem uma frase que diz, né? Confessai os vossos problemas, né? Cada um com a sua interpretação, para que sejam curados, né? Se você está triste, peça para alguém clamar por você para que você possa ficar melhor, né? Então, a tristeza, ela é liberada mesmo com o desabafo. O choro, né, é muito importante. Então, sem choro, fica aquele nó na garganta, e nó na garganta gera várias e várias situações ruins, né? Então, como eu falei aqui, não vamos deixar o senso comum. Senso comum é o quê? Os ditados, os ditos populares, né? E eu não tô aqui para dizer sobre ditos populares, eu tô aqui para dizer sobre ciência, sobre o que a gente vê. Ah, mas é fake news, né? É jornal sangrento, né? Ah, os jornais estão sangrentos. Mas, infelizmente, se você virar a esquina, ou se você ver perto da sua casa, você vai ver violência dentro, às vezes, da sua casa, ou no teu trabalho. Você vai ver a violência pulsando em todos os lugares, no trânsito, né? Milhares de pessoas são atingidas no trânsito, né? Então, eu peço assim, tudo isso pode ser sanado, né? A gente diz assim, a cura depende de cada um, né? Mas ela precisa ser confrontada, ela precisa ser interpretada, né? Por que você está agindo assim? E o que vai ocasionar como uma panela de pressão? O que vai dar? Você encher essa panela de pressão, ela não vai explodir? Então, nós como terapeutas, né, como psicoterapeutas, a gente estuda essas perturbações da alma, né? Então, você veja bem, o menino com 11 anos já estava preparando para matar, sabe lá quem, né? Então, você vê que quando eu estudei psicologia, se dava diagnóstico com 18 anos. Hoje, já pelos quadros contemporâneos, novos, né? Isso já está antecipando. Então, já estão dando quadros de psicose, de esquizofrenia, de borderline, de várias coisas vários diagnósticos que antes não se davam. Não existia nem esses diagnósticos, existiam, né? Então, como entorpecentes, uso abusivo de entorpecentes, né? Lógico que sempre houve vício, alcoolismo sempre houve, algo também que tem que ser discutido. A maioria dos crimes violentos também, né, tirando alguns casos, são frutos de alcoolismo, né? Então, nós precisamos mesmo entender, né? Se eu gosto de beber, esse gostar de beber é por quê também, né? O que é, né? Existe uma frase que diz, existe 3 pontos que tem, né? Até na psicologia fala necessidade, demanda e desejo. Eu tenho necessidade de beber? Eu tenho a demanda de beber ou eu tenho desejo? O desejo é aquilo que a gente faz que é por livre e espontâneo prazer, né? E existe o desprazer da saúde, né? Eu estou tendo desprazer de deixar de beber pela minha saúde, né? Para não ocasionar grandes transtornos. Então, assim, se eu for falar que tantos transtornos que causam violência, né? A gente vai ficar aqui muito tempo. Mas pensa, né, nisso tudo que eu falei, na fala, na busca de tratamento, no que aconteceu hoje, né, no lugar seguro, onde a que ponto as nossas crianças estão chegando, a que ponto os nossos filhos vão ficar seguros, até que ponto na rua, no lugar de diversão, no parque de diversão, a gente tem paz, né? Então é um movimento da sociedade tentando melhorar a mente mesmo, o psique, tá bom? Então desejo para vocês boa sorte
e que busquem na fala, conversem, tentem o melhor. Não cuidem só do corpo, né? Façam, eu faço check-up, vejo todo ano, né? A minha glicose, se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão alta. Pensa na mente também. E a mente, o cérebro, ele vai governar todo o seu corpo. As dores vêm do cérebro, as doenças vêm do cérebro, tudo é a parte da cabeça. Então, a cabeça tem que estar boa para o corpo não padecer, né? Então, eu deixo assim, eu tô vendo aqui, né, o pessoal aqui entrando, né? Não vou me deixar ficar muito tempo, né? Que eu falei já um tempinho aqui, não vi quanto tempo. Mas eu vou deixar gravado aqui. Mas eu vejo que tá entrando alguém aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Mas cuidem, né? Cuidem da mente de vocês, né? Então, para que a gente não veja todos os dias nos jornais tanta tragédia, né? Só hoje várias tragédias assim, né? Por curiosidade, né? Um jovem, não sei se vocês viram, o jovem se inspirou em outro jovem que tinha feito isso na escola, usou a mesma máscara, né? E atacou. Então, para você ver como que há um espelho, né? É como um ciclo na sociedade, né? Então, um ciclo de violência existe também. Então, o menino de 11 anos, que o menino de 11 anos, né? Com 11 anos, sei lá, a gente brincava, brincava na rua, ou menino de 11 anos empinava pipa um tempo atrás, mas hoje já estão praticamente pensando num terrorismo, né? Então, não tô aqui dizendo, né, falando, ai meu Deus, né, trazendo para vocês pânico, mas pra gente discutir sobre violência mesmo, né, trabalhar violência, para mostrar para vocês que a psicologia não é só para maluco, não é só para doido, né, mas é para pessoas estressadas, para pais que estão lidando com isso, professores que estão pegando toda essa energia dessa juventude violenta. Então a gente precisa dialogar e tratar isso, né? Tratar essa falta de comunicação, né? Então, repetindo o que eu falei para quem entrou, precisou o rapazinho, todos eles, né? A maioria desses jovens que cometem crimes assim nas escolas, eles deixam escrito, né? Eles colocam em diários. Então, o que me chama a atenção? Que não há diálogo, não houve fala. Houve o quê? Houve escrita, né? Então, deixou lá alguma coisa particular para, né, depois virar ação, né? Então, já tinha um pensamento e houve uma ação. Então, talvez se os professores ou uma coordenação, a própria mãe ou o pai, não vou colocar aqui como culpados, mas se tivessem observado esse comportamento desse rapaz, né? A mãe, o pai, observem, né, os celulares dos seus filhos, né? Até eu fiz uma palestra e tem no Google, né? Se eu não me engano é Google Family, tem um conteúdo que você protege, né? A internet dos seus filhos, né? Porque através, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse crime, mas através do menino ter visto outro crime, inspirou ele a ter esses crimes, né? Então, daqui a pouco as crianças estão desesperadas para ir para a escola e mais angústia. Daqui a pouco os professores não vão mais querer dar aula, que está diminuindo drasticamente o número de professor. Os professores, né, eu já conversei com vários professores e professor que dá nota para o aluno, ele joga o trabalho na cara da professora, joga lanche na cara. Então, assim, a violência está muito grande. Então, vamos trabalhar isso aí, né?
nem que for em terapia de grupo, ou na terapia, ou consulte alguém, né? A própria medicina, né? Que deixe de ser esse senso comum, né? Que seja algo científico mesmo. A ciência não é ruim, né? Existem coisas que são não comprovadas, a ciência muda muito, né? Mas ela serve para ajudar muito a gente. Então, eu deixo aqui para vocês, né? Essa mensagem e qualquer coisa que vocês, um comportamento em pessoas próximas de vocês, por favor, procura ajuda, né? Observa, né? Leva, pais, levem, né? Eu já atendi adolescentes e foram obrigados a vir, né? Foram obrigados, faziam cara feia e ficavam chateados, mas pelo menos a gente chegou num ponto, né? A gente tem as técnicas, a gente vai conversando, eles vão ouvindo. Tem adolescentes que não falam, mas ouvem, e aquilo vai trazendo, sabe, um comportamento de culpa, não é culpa de culpa ruim, mas um sentimento assim, não, eu tenho que ter limite, né? Eu preciso de limite. Então a gente também tá aqui para ajudar os pais a colocarem limite, a regras e tantas coisas, porque sem limite acontece isso mesmo. Acontece violência e anarquia, né? Se vocês forem estudar sobre anarquia, vocês vão ver que desde as origens do pensamento anarquista, cada um fazer o que quer e liberar a raiva, né, da forma que quiser, né? Então não vamos deixar isso acontecer, pelo menos no nosso meio, né? Então eu deixo isso para vocês. Um beijo, um abraço, né? Qualquer coisa tem aqui meu contato. Se precisar, eu atendo online, atendo presencial, né? E assim, desde que eu escolhi essa profissão foi na tentativa de ajudar, né? Eu vivi violência e quero destruir, né, esse ciclo na vida das pessoas, tá bom? Um beijo, um abraço para todos que participaram, né? Aqui, Wagner Raposo, que é o tio do meu marido, né? Todos vocês, um abraço, obrigada, tá? Eu vou tentar gravar o vídeo, né? Para deixar sentir, né? De falar sobre isso, de compartilhar isso, né? E gostaria de deixar um abraço para vocês e reflitam, conversem entre a família de vocês, sobrinhos, filhos, netos e assim vão passando, tá? E a terapia não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é para maluco, não é para louco, mas é para ajudar vocês na fase né? Que eu também faço, na fase que a gente está mais vulnerável ou não, até mesmo quando você está muito feliz e você precisa lidar com aquela felicidade também, né? E trabalhar tudo isso e é muito, muito gratificante, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada. Até mais.